O Antigo Testamento, o profeta Moisés versus o poderoso faraó do Egito na última batalha bíblica. 10 pragas sinistras caem sobre o Antigo Egito, destruindo tudo em seu caminho. Seria isso apenas uma lenda? Ou esta história pode ser verdadeira? Hoje, uma equipe de cientistas e arqueólogos está reexaminando estes extraordinários eventos. Usando tecnologia avançada, sua pesquisa está desvendando o que antes parecia inexplicável. A nova ciência revela evidências de que as 10 pragas do Egito possam ter acontecido exatamente como a Bíblia descreve. Esses sinais de fé podem ser fatos. As pragas bíblicas. Parte 1. O relato de Moisés e das 10 pragas é a pedra angular da fé judaica, cristã e muçulmana. Ele aparece no livro do Êxodo, Antigo Testamento. A história acontece no Antigo Egito, na época dos faraós, o império mais rico e mais poderoso da terra. Mas o povo de Israel sofria por ser escravo. Para conseguir sua liberdade, a Bíblia conta que Moisés lançou 10 pragas terríveis na terra do faraó, causando caos, destruição e doenças, matando quase que toda uma geração inteira de egípcios. Esta permanece sendo uma das histórias mais atraentes e intrigantes da Sagrada Escritura. Para alguns, é um conto que fala de um homem reagindo contra o maior governante do mundo e vencendo. Para outros, é uma visão perturbadora de um Deus mau e rancoroso que traz morte e destruição para uma população inocente, até para crianças indefesas. A história das pragas é memorável e tem sido assim há séculos porque é vívida. Eu também acho que as pessoas pensam assim também. Por que Deus simplesmente não castigou os egípcios, não os matou todos de uma vez e libertou Israel depois? Mas essa história revela um pouco mais sobre a personalidade de Deus e por isso fascina tanto as pessoas. O livro do Êxodo começa com o nascimento de Moisés. Ele nasceu entre milhares de escravos hebreus que serviam ao faraó. Mas o Deus hebreu chamado Yahvé tinha planos maiores para ele. Yahvé quer tirar seu povo da escravidão e Moisés será seu guia. Então Deus chama Moisés no deserto através da sarça ardente. Ele faz de Moisés um profeta e o instrui a liderar seus companheiros escravos hebreus para fora do Egito e para a terra prometida de Israel. E Moisés diz: "Não posso fazer isso, não sei falar direito", querendo dizer que não era um bom orador. Ele não achava que o povo fosse ouvi-lo, e por isso ele tenta de tudo para se livrar dessa missão. Mas Deus diz: "Eu estarei com você e cuidarei de cada objeção que aparecer, e farei isso através de sinais, que lhe darei para executar o que eu mando." E ele estava se referindo às pragas. Quando Moisés retorna, ele vai para o Palácio Real para entregar a mensagem de Deus ao faraó. Ele diz ao faraó que o Deus dos hebreus exige que seu povo seja libertado. Mas o faraó, enraivecido, se recusa. Os escravos hebreus fornecem o sangue e o suor no trabalho para construir os grandes monumentos em nome do faraó. Esses templos, obeliscos e as grandes pirâmides celebram o poder das divindades egípcias. Perder esta força de trabalho seria impensável. A mensagem de Moisés é uma ameaça à sua autoridade. Como governante da dinastia egípcia, o faraó é o homem mais importante do império,
Uma figura tanto divina quanto humana, uma ponte entre os egípcios e seus deuses. Podemos dizer que a história das pragas é uma luta entre os deuses, porque o faraó representa os deuses do Egito, todo o panteão, e atacando o faraó, Yahvé está atacando os deuses egípcios. Então, a ideia por trás das pragas é mostrar que Yahvé é superior no Egito, superior ao faraó e também aos deuses que ele representa. O faraó exige um duelo com Moisés e seu irmão Arão para provar que é mais poderoso que o Deus hebreu deles. Arão pega seu cajado e o transforma numa serpente. Mas o faraó não se impressiona. Seus mágicos fazem o mesmo truque. O faraó e Moisés observam a luta entre as serpentes. A de Moisés vence. O cajado de Moisés se transforma numa serpente. Bom, os egípcios também sabem fazer isso, mas a serpente de Moisés engole a dos egípcios. O interessante é que a mesma palavra é usada mais tarde para o que o mar faz com o faraó e seus homens. Ele os engole. Então isso me parece um prognóstico literário também. O livro do Êxodo diz que Moisés não tem escolha senão trazer a morte e a destruição para o Egito, para fazer o faraó se ajoelhar perante seu Deus. Com a ajuda de Deus, Moisés dispara as 10 famosas pragas. Elas começam quando as águas no Nilo, a linha da vida da dinastia egípcia, se transformam em sangue. Depois, milhares de rãs vêm para as margens e tomam conta do Palácio Real. Em seguida, uma praga de piolhos é seguida por uma de mosquitos. Depois vêm as doenças. O gado morre. Milhares de pessoas são infectadas pela peste, mas mesmo assim o faraó se recusa a ceder. Então Moisés lança mais pragas sobre o Egito. Uma chuva mortal de granizo cai do céu. Gafanhotos vêm aos milhares para a cidade e ainda há mais pragas por vir. O céu fica escuro e a escuridão desce sobre a terra. E na praga final, os primogênitos de todos os egípcios morrem, incluindo o filho do faraó. Frente a tantas catástrofes, o faraó liberta os escravos hebreus. O Antigo Testamento diz que Moisés liderou mais de 600 mil homens, mulheres e crianças para fora do Egito caminhando. O Êxodo simboliza o nascimento do povo de Israel. Moisés guia os escravos para a terra prometida, onde o povo hebreu acaba fundando a capital da cidade de Jerusalém. É aqui que, séculos mais tarde, a história de Moisés e das 10 pragas do Egito é finalmente escrita. Os estudiosos escrevem o livro do Êxodo e a história das 10 pragas do Egito, um evento central na notável história épica da fé judaica. Quando as pessoas estavam escrevendo o livro do Êxodo, elas estavam tentando escrever uma história. Então, elas pesquisaram, não escavando sítios arqueológicos, mas perguntando e consultando pessoas diferentes, combinando fontes diferentes que estivessem disponíveis, fontes orais e escritas. Israel passou a transmitir narrativas como a história das pragas e a história do Êxodo, oralmente até 600 ou 700 a.C. Isso nos dá cerca de 600 ou 700 anos de histórias contadas oralmente. Quando estamos lidando com tradições orais, lidando com histórias de centenas de anos, não tem como dizer o que realmente aconteceu. Se fizermos a brincadeira do telefone sem fio numa sala com 10 ou 20 pessoas, a história certamente mudará no final. Tente contar uma história com centenas de linhas, se não milhares de linhas durante 500 anos. Ela vai mudar. Apesar de existir na tradição judaica oral há séculos, o livro do Êxodo é o único relato das pragas. Não é possível confirmar a história bíblica historicamente.
Explicar como as 10 pragas foram parar no Êxodo, em termos de conceito literário, funciona. Ela tira o povo do Egito. Agora, se esta história tem alguma base na realidade, é algo completamente diferente. Os arqueólogos procuraram informações através dos séculos para encontrar qualquer base histórica para as pragas bíblicas. Mas não há provas consistentes de que os israelitas tenham vivido no Egito. O nome de Moisés não aparece em nenhum lugar nos milhares e milhares de registros históricos, nos papiros e nem nos hieróglifos durante as dinastias egípcias. As únicas pistas históricas para as pragas estão na escritura propriamente dita. Os poucos detalhes históricos que são mencionados no livro do Êxodo entram em conflito com a cronologia histórica do Antigo Egito. A Bíblia hebraica diz que o Êxodo aconteceu 480 anos depois que Salomão começou a construir o templo em Jerusalém. Sabemos que Salomão começou a construir este templo por volta de 970 a.C. Se adicionarmos 480 anos a isso, se voltarmos 480 anos no tempo, chegaremos a 1450 a.C. Esta foi a época da 18ª dinastia no Egito, quando temos pessoas como Hatshepsut, o faraó mulher, depois Tutmoses, do terceiro reinado. Esses são faraós totalmente diferentes dos que vieram bem depois, como Ramsés II. Ramsés II construiu as cidades de Pitom e Piramesse. Então, realmente depende de onde você quer ir. Se você quer seguir a cronologia bíblica e os faraós, ou se você quer seguir a arqueologia e a história e ignorar a cronologia bíblica, uma contradiz a outra. Nada funciona perfeitamente aqui. O livro do Êxodo menciona apenas duas cidades egípcias antigas pelo nome, Pitom e Ramsés. A maioria dos estudiosos concorda que esses dois nomes se referem a apenas uma cidade, Piramesse. A antiga cidade de Piramesse era uma grande metrópole localizada diretamente no delta do Nilo. Ela recebeu este nome em homenagem ao faraó Ramsés II. Sua posição no delta do Nilo fez dela um destino popular entre mercadores e viajantes. Um turista escreveu: Este é um lugar maravilhoso. O interior está repleto de coisas boas. Aqui há cebolas, alface, romãs, azeitonas, figos e vinho doce. Todos são felizes. Ninguém diz, se aqui tivesse. As pessoas comuns vivem tão bem quanto os ricos. Durante séculos, tudo que se soube sobre Piramesse veio de textos antigos, porque essa grande cidade, que um dia já foi a capital do Império Egípcio, se perdeu no tempo. Seus mistérios vêm intrigando arqueólogos e historiadores há séculos e até recentemente. As Bíblicas no Nat Geo. Delta do Nilo, 1996. O Dr. Edgar Bush e sua equipe de arqueólogos no Museu de Peliseus estão procurando pela cidade perdida de Piramesse. Viemos até aqui para descobrir se nossas teorias estavam certas. Tínhamos certeza de que esta era a localização da cidade de Ramsés, mas não tínhamos provas, nada, nem um sinal nos portões da cidade, do tipo, você está entrando na cidade de Ramsés. Isso simplesmente não existe. A equipe de Bush procura no solo com um magnetômetro de césio, um instrumento que fornece um tipo de raio-x de construções subterrâneas que se foram há muito tempo. Quando as imagens são analisadas, os resultados são surpreendentes. Bush encontra uma cidade inteira, com avenidas largas, becos estreitos, palacetes, templos e palácios. Finalmente, a cidade de Piramesse, há muito perdida, foi redescoberta. Aqui fica a cidade que a Bíblia chama de o local onde ocorreu a história de Moisés. Esses campos podem conter pistas importantes para a verdadeira história das 10 pragas do Egito, que por séculos ficou envolta em mito e mistério.
A antiga cidade de Piramesse, que muitos acreditam ter sido o palco para as 10 pragas, recebeu este nome em homenagem a Ramsés II. Nenhum outro governante egípcio foi tão famoso ou temido. Ele foi um dos faraós mais poderosos do Egito. Reinou durante cerca de 67 anos. Teve 100 filhos. Ramsés II parece ter sido um dos construtores mais prolíficos do Egito. E tudo isso fazia parte de um plano para manter seu nome vivo enquanto ele estivesse vivo e certamente depois que ele morresse. Ele transformou a cidade de Piramesse em sua capital e símbolo de seu poder. Mas hoje, no leste do Egito, a cidade de Piramesse não se parece nada com a cidade que já foi. O braço pelusiano leste do Nilo desapareceu quase por completo. Ele foi substituído por campos agrícolas e pequenos vilarejos, uma sombra de sua antiga glória. Aqui estamos na margem norte de Piramesse. Estes são os últimos traços do braço pelusiano do Nilo. Esta era a principal estrada para o comércio naquela época. Tinha cerca de 200 metros de largura. Era bem larga. Agora é bem estreita, mas muito funda, e ainda é usada para drenagem. O Nilo, como outros grandes rios, muda continuamente seu curso e abre novas passagens. As areias das tempestades do deserto e a lama das enchentes anuais fazem algumas dessas passagens desaparecerem, mas o rio se adapta para abrir outras no lugar. Para identificar a localização da capital perdida de Piramesse, os arqueólogos primeiro tiveram que encontrar a passagem do braço leste pelusiano do Nilo, como era na época de Ramsés. O egiptólogo Manfred Bietak é especialista em reconstruir os antigos cursos do rio Nilo. Ele revela como era o delta antigo, comparando mapas arqueológicos com as linhas de contorno de um mapa topográfico. Comparando as duas, ele descobre mudanças abruptas na paisagem. Podemos acompanhar as protusões da terra de uma linha de contorno a outra e de nossa reconstrução do delta leste do Nilo. A localização do braço leste do Nilo então fica muito clara e, portanto, a localização de Piramesse fica restrita a um lugar somente, Cantir. E eles estavam certos. Em Cantir, os arqueólogos descobriram Piramesse, o lugar que a Bíblia disse ter sido a localização das 10 pragas de Moisés. Entre as muitas ruínas, eles descobrem milhares de cacos de cerâmica da época de Ramsés II. Mas nenhuma cerâmica de períodos posteriores. Esta evidência sugere que o povo de Piramesse abandonou sua cidade 3.000 anos atrás. Textos antigos descrevem a cidade de Piramesse como um paraíso. Mas então, por que os cidadãos a abandonaram? Talvez a história da Bíblia tenha as respostas para este mistério. Piramesse pode ter sido devastada por uma série de pragas de verdade, que encontraram seu caminho para dentro do livro do Êxodo. Piramesse, com seus templos entalhados em pedra, foi construída para a eternidade. O Nilo Sagrado traz prosperidade. As inundações e a água potável fazem a vida no deserto possível. Qualquer desastre que atacasse a cidade provavelmente começaria no rio. Se as águas do Nilo se contaminassem, a cidade de Piramesse não teria a menor chance. Na Bíblia, a primeira praga de Moisés descreve este cenário. Vou tocar as águas do rio. Êxodo, capítulo 7, versículo 17. Portanto, assim diz Yahvé: com isso ficarei sabendo que sou Yahvé. Com esta vara que tenho na mão, vou tocar as águas do rio e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão. O rio vai ficar cheirando mal. E os egípcios não poderão mais beber a água do rio. Êxodo 7, 17 e 18.
A primeira praga atinge os egípcios em seu ponto mais vulnerável. O rio da vida se transforma num rio da morte. O centro da vida dos egípcios era o Nilo e as inundações que ele trazia todos os anos. Então pensar que de repente o Nilo se voltou contra eles, se transformando em sangue, era uma tragédia enorme, porque a vida deles dependia do rio. É possível que a história de sangue no Nilo tenha a chave para o destino de Piramesse. Talvez a queda de Piramesse não tenha começado com uma praga épica de Deus, mas com uma praga microscópica da natureza. No Instituto da Ecologia da Água e Pesca de Leibniz, em Berlim, os biólogos estão estudando a complexa interação de sistemas ecológicos. Os hidrologistas daqui acreditam que a primeira praga pode ter sido causada por uma infestação de algas venenosas. O biólogo Stefan Pflugmacher está estudando uma bactéria conhecida como alga vermelha. Ele acha que essa pode ser a chave para a revelação da história das pragas bíblicas. Essa bactéria se desenvolve na água doce e é altamente tóxica. Os cientistas sabem que ela existia há 3.000 anos e, o mais importante, ela é vermelha. Uma possível explicação para a cor vermelha do Nilo é a aparência dessa bactéria, a Oscillatoria rubescens, uma espécie de cianobactéria com uma bela cor avermelhada. Ela se multiplica rapidamente em águas quentes, com altos níveis de nutrição. E, quando ela morre, deixa a água vermelha. No mar no oeste da Flórida, nos Estados Unidos, um fenômeno parecido existe hoje. Aqui, as algas se desenvolvem criando o que é conhecido como maré vermelha. Mas as algas nem sempre são vermelhas. No fundo, elas não têm cor. Os cientistas estão tirando amostras em diferentes níveis e em localidades diferentes para medir com precisão a que distância essa bactéria mortal chegou. Em alguns casos, as algas formam uma camada superficial em cima da água. Essa é a chamada maré vermelha clássica, onde dá para ver a descoloração da água. Mas o mais frequente é que o florescer se dê abaixo da superfície. Não dá para ver muita coisa a olho nu. A alga tóxica vive em lagos, rios e oceanos em todos os cantos do globo. Todos os anos elas causam uma grande destruição e têm feito isso há milênios. As algas evoluíram desde centenas de milhões de anos atrás. Elas não são novas. Ocorriam antes dos seres humanos chegarem aqui e provavelmente ficarão aqui bem depois que os humanos tiverem sido extintos da face da Terra. Uma alga tóxica pode dar uma explicação científica razoável para a primeira praga. No Instituto Leibniz, Pflugmacher está cultivando essas algas em tanques experimentais para saber mais sobre suas propriedades destrutivas. Ele alimenta as pequenas amostras com nutrientes de nitrato e fosfato e as força a crescer. Na história da Bíblia, o Nilo fica vermelho em apenas um dia. Mas no laboratório, as algas levam de 2 a 3 semanas para florescer. Os testes mostram que esta alga destrói rapidamente um habitat aquático natural, reduzindo os níveis de oxigênio ao redor. Uma queda no oxigênio faz a água ficar impotável, exatamente como a Bíblia descreve. A proliferação dessa alga parece ser uma explicação viável para a primeira praga. Mas Deus diz que as terríveis pragas não terminariam ali. Ainda haveria mais por vir. O milagre da primeira praga não deu aos hebreus sua liberdade.
A Bíblia diz que o faraó ainda assim se recusou a deixar Moisés e os escravos partirem. Então Moisés lançou outra praga sobre o Egito, uma praga de rãs. Rãs infestaram todo o território egípcio. Êxodo, capítulo 8, versículo 6. Assim diz Yahvé: deixe meu povo partir para que me sirva. Se não deixá-los ir, eu infestarei todo o seu território com rãs. O Nilo ferverá de rãs. Êxodo 7, 1, 3. A Bíblia descreve uma terrível cena de rãs indo em direção ao palácio do faraó. Apesar do caos, pode haver explicações científicas por trás da segunda praga, que podem esclarecer por que a população de rãs do delta do Nilo ficou de repente fora de controle. No Instituto Leibniz, em Berlim, uma equipe de cientistas acha que descobriu por quê. A transformação de girinos em rãs é governada por hormônios. Este processo geralmente leva de 8 a 10 semanas. Mas o professor Cloas e sua equipe estão descobrindo que o estresse ambiental pode acelerar este processo. No laboratório, eles alimentam girinos com hormônios extras. Depois observam como a taxa de metamorfose aumenta rapidamente. Se aplicarem estresse ambiental suficiente, eles poderão cortar o tempo necessário para que um girino se transforme em rã pela metade. Quando os girinos ficam estressados, principalmente durante secas, mas também quando há falta de oxigênio, sua transformação em rãs acelera. Sua glândula tireoide libera hormônios extras e o resultado pode ser uma aparição massiva e repentina de rãs. Na história da Bíblia, a praga de rãs segue um grande estresse ambiental. A primeira praga, quando as águas do Nilo ficam vermelhas. Se a alga vermelha reduziu os níveis de oxigênio do rio Nilo, uma desastrosa reação biológica em cadeia pode ter ocorrido. O rio fica vermelho e os peixes morrem. Então, um grande número de girinos rapidamente se transforma em rãs e sai da água em grupos, só para morrerem. Agora que seus predadores naturais se foram, os insetos podem se multiplicar à vontade. A próxima praga da Bíblia, a dos piolhos, pode na verdade ter sido uma descrição de um verdadeiro efeito dominó no ecossistema do delta do Nilo. Toque o pó do chão e ele se transformará em piolhos. Êxodo capítulo 8, versículo 16. E o Senhor disse: toque o pó do chão e ele se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Êxodo 8, 16, 17. Antes que os egípcios possam se recuperar da terceira e desastrosa praga, outra os atinge. A Bíblia diz que cada vez mais insetos infestam a cidade, quando Moisés joga a quarta praga sobre eles. Eu enviarei moscas contra ti. Êxodo capítulo 8, versículo 21. Assim diz Yahvé: deixe meu povo partir para que me sirva. Se não deixá-los ir, eu enviarei moscas contra ti, contra teus ministros, teu povo e as casas que vocês têm. Êxodo 8, 21. Dá para imaginar uma reação em cadeia como esta. Um aumento impressionante no número de rãs seria seguido por mortes em massa dessas criaturas. Portanto, elas não poderiam mais comer os insetos. Sem peixes e rãs, os insetos se multiplicariam exponencialmente. Sabemos que insetos geralmente carregam doenças como malária. Então, o próximo passo na reação em cadeia seria uma epidemia, fazendo a população cair doente. Na Bíblia, a história continua.
o faraó ainda não quer libertar os hebreus. Então Deus anuncia a Moisés a próxima praga e, mais uma vez, a história bíblica segue o próximo passo lógico numa reação em cadeia. Depois que piolhos e moscas desaparecem, doenças atacam os animais do Egito durante a quinta praga. Uma peste maligna sobre seu rebanho do campo. Êxodo capítulo 9, versículo 3. Deixe meu povo partir para que me sirva. Se não o deixar partir e o continuar segurando à força, a mão de Yahvé vai ferir com uma peste maligna seu rebanho do campo, os cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Êxodo 9, 3. A quinta praga atinge com força os agricultores egípcios. Mas logo Moisés lança a sexta praga. As doenças passam de animais para humanos, como acontece na natureza. Uma praga atingirá homens e animais. Êxodo capítulo 9, versículo 9. Yahvé disse a Moisés e Arão: peguem do forno um punhado de cinza, e Moisés o atire no ar diante dos olhos do faraó. A cinza se transformará em pó sobre todo o território egípcio e cairá sobre homens e animais. Êxodo 9, 9. A praga traz morte e destruição para a grande cidade do faraó. Essa história bíblica pode apontar para um desastre histórico que fez a grande cidade de Piramesse desmoronar. O povo hebreu pode ter conseguido manter a lembrança desse evento traumático através de tradições orais. Mas os escravos hebreus não foram os únicos sobreviventes. Muitos egípcios também sobreviveram à queda de Piramesse, e um papiro singular pode revelar seu lado da história. Um antigo documento egípcio pode sustentar a teoria de que uma série de desastres naturais épicos no delta do Nilo arrasou a cidade de Piramesse. Escrito por um escriba egípcio, o documento mostra paralelos incríveis com a história das pragas bíblicas. Trata-se do conhecido como papiro Ipuwer. O papiro de 4 metros está localizado no Museu Nacional de Antiguidades em Leiden, Amsterdã. Ele foi escrito centenas de anos antes do Antigo Testamento ser compilado. A cópia que temos aqui em Leiden é a única que existe. E esta cópia foi feita por um egípcio sobre o período do famoso faraó Ramsés II. O autor egípcio Ipuwer descreve de maneira poética a tragédia no Egito em uma escala colossal. No papiro de Ipuwer, o autor imagina um caos total de uma sociedade onde as pessoas se rebelam contra seus antigos mestres. Então temos servos contra ricos e os que eram ricos perderam tudo. Houve fome, as pessoas estavam famintas, o Nilo não inundava da maneira de sempre. Os deuses estavam bravos com os egípcios. Este cenário é muito parecido com o descrito no livro do Êxodo. A sociedade entra num caos e a natureza se volta contra a humanidade na forma de granizo e escuridão sobre a terra. Animais e humanos morrem em massa. O Egito era uma sociedade obcecada pela ordem. Era a tarefa do faraó manter a perfeita ordem. Então, quando eles falam sobre um período de tempo em que as coisas estavam dando errado, eles fazem isso em termos de caos, de desordem. E é disso que tratam os textos que Ipuwer escreveu. Ele estava descrevendo um período de tempo em que tudo deu errado, e em termos bíblicos, a água virou sangue.
Acho que o autor bíblico está ciente da obsessão do Egito pela ordem, mas ainda não se sabe se eles estavam cientes desses textos. A Bíblia e o papiro de Ipuwer são claramente produtos de tradições orais, que descrevem desastres naturais no delta do Nilo numa escala épica. Mas a questão de se ambos os documentos apontam para um evento histórico comum verdadeiro ainda permanece sem resposta. O relacionamento entre o livro do Êxodo e um texto como o de Ipuwer é mais uma questão de linhas de uma tradição oral atravessando caminhos, se quiser chamar assim. Ou seja, dois textos diferentes pegando o que ambos sabem seria um desastre óbvio para o povo egípcio, em vez de vê-los como dois relatos do mesmo evento. Um dos principais problemas que temos aqui é de paralelos entre diferentes literaturas e de diferentes culturas nas quais temos pragas acontecendo em diferentes relatos. Será que podemos rastrear suas origens até um ponto onde algo realmente aconteceu e constatar que as pessoas tiveram falsas recordações? Bom, podemos dizer que aconteceu de verdade, mas também podemos dizer algo completamente diferente. Simplesmente não sabemos de onde essa ideia veio. O exato relacionamento entre os dois textos poderá nunca ser determinado. A descrição de Ipuwer da tragédia no delta do Nilo oferece um olhar intrigante para dentro da mente egípcia. Mas talvez nada mais que isso. A busca por uma explicação científica para as pragas bíblicas de Moisés continua. Na Academia de Heidelberg, os cientistas Nicole Wolfheiler e Augusto Mandini estão seguindo o rastro de um surpreendente culpado por ter desencadeado a reação em cadeia, que culminou nas pragas bíblicas. A recém-descoberta cidade de Piramesse, o cenário bíblico das pragas de Moisés, foi misteriosamente abandonada depois do reinado de Ramsés II. A nova ciência também mostrou que as primeiras 6 pragas parecem biologicamente ligadas. Agora, sua inovadora teoria pode explicar como todos estes eventos podem estar interligados. Eles suspeitam que uma mudança climática possa explicar tanto a queda de Piramesse quanto as pragas bíblicas. Eles começam sua busca com uma estalagmite tirada de uma caverna no Egito, que tem milhares de anos. Suas camadas formam um registro dos padrões do tempo sobre os séculos. As estalagmites mostram que nossos ancestrais eram constantemente confrontados com as mudanças climáticas. Na verdade, elas podem nos fornecer um registro muito preciso de variações na temperatura, umidade e períodos de seca no passado. Cada mudança climática e períodos de seca foram registrados na história de crescimento das estalagmites. À medida que as estalagmites crescem, a calcita contida nelas absorve traços de elementos radioativos. Os cientistas usam a concentração desses isótopos radioativos para calcular a idade de uma estalagmite. Primeiramente, as amostras são imersas em ácido para a separação dos isótopos. Depois, a equipe de Heidelberg usa um espectrômetro de massa para medir a concentração de isótopos, para poder datar as amostras. 2 semanas depois, eles colhem os resultados.
Eles transformam os dados em uma curva climática, marcando os períodos de extremas chuvas e secas. O gráfico de clima resultante revela repentinas mudanças através dos séculos. Para os paleoclimatologistas, esses fluxos e refluxos podem explicar mudanças radicais em antigas sociedades. Mandini suspeita que uma mudança climática parecida possa ter acontecido no antigo delta do Nilo. Nenhuma cultura desiste sem motivo de suas terras e de suas cidades, a menos que haja uma razão muito forte para isso. Se olharmos os resultados de nossa pesquisa sobre o comportamento de nossos ancestrais, fica claro que o clima sempre teve um papel extremamente importante e que longos períodos de seca foram a razão da mudança dessas pessoas. Vollweiler e Mandini encaixam a curva no gráfico às várias dinastias egípcias. O período do reinado de Ramsés está salientado em vermelho. Seu reinado acontece durante um longo período de clima quente e úmido. Mas então, suas suspeitas são confirmadas. O reinado de Ramsés é seguido por um total colapso no clima. O faraó Ramsés II reinou em um período climático muito favorável. Houve muita chuva e seu país floresceu. Porém, esse período de chuvas só durou algumas décadas. Depois do reinado de Ramsés, a curva do clima caiu drasticamente. Houve um período de seca que certamente teve consequências muito sérias. A teoria de Mandini e Vollweiler propõe uma nova e longa linha do tempo para os eventos do livro do Êxodo. Não foi um único evento que fez Piramesse decair, mas sim um processo mais longo de mudanças climáticas. E com o passar das décadas ou até dos séculos, esta mudança climática estabeleceu a cadeia de desastres naturais que se tornaram conhecidos como as pragas bíblicas. Podemos olhar para a história do Êxodo e dizer que os eventos ali ocorreram num curto período de tempo, como foi dito pelos escritores que vieram depois. Mas e se as pessoas partiram do Egito há mais de 100 ou até 200 anos? Então isso tem início, segundo a cronologia bíblica, no século XV, mas o êxodo final acontece na época de Ramsés II, em 1250. Em termos de catástrofes naturais, se a cidade de Piramesse fosse abandonada um século mais ou menos depois do êxodo ter acontecido, isso não seria tempo demais para um escritor antigo. Então poderíamos estar olhando para um período de 300, 400 ou 500 anos no que chamamos de um único evento. Sob a nova e revisada linha do tempo, os eventos bíblicos se desenvolveram lentamente. A mudança climática repentina no final do reinado de Ramsés estabelece um longo período de seca. Fortes ventos castigam a paisagem, levando quantidades enormes de areia e pó para dentro do delta do Nilo. Piramesse se transforma numa cidade fantasma, à medida que o rio Nilo, a linha de vida da cidade, vai se enchendo com lodo e se transforma em lagos de água estagnada. Quando o rio para de correr, o resultado é uma explosão de algas e os níveis de oxigênio na água caem dramaticamente. Estas são as consequências biológicas quando a água corrente se torna estagnada. Ela fica lamacenta, a corrente desacelera e a temperatura da água sobe. O aumento de nutrientes que se segue pode levar ao aumento de algas e essas algas podem ser muito tóxicas. Elas podem liberar uma reação em cadeia do tipo descrito nas primeiras pragas. À medida que as águas baixaram no braço pelusiano do Nilo, antes de desaparecerem completamente, elas levaram a uma praga de mosquitos. A malária se proliferou e outras pragas e doenças apareceram.
Elas afetaram tanto a população que, sem suprimento adequado de água fresca, a vida naquela área, por mais incrível que possa parecer, ficou impossível. A mudança climática, como explicação para as primeiras 6 pragas bíblicas, permanece controversa. Nem todos estão convencidos. Para alguns, os detalhes científicos e históricos por trás da história são menos importantes. Para eles, as pragas foram, antes de mais nada, um lembrete do poder de Deus. A chave é a história de Deus salvando o seu povo e tirando-o do Egito. Acho que há um evento histórico por trás dessa história. Ela não foi algo totalmente imaginário. Essas tradições orais têm fundamento e têm a ver com algo sobrenatural acontecido no Egito. Se o que tirou os escravos hebreus do Egito foi algo sobrenatural ou algo com uma causa científica, isso talvez nunca saberemos. A nova ciência mostrou que pode haver explicações biológicas para cada uma das primeiras 6 pragas. Piramesse, a cidade onde a Bíblia diz terem acontecido as pragas, ruiu depois de uma dramática mudança climática. Mas não há provas definitivas de que estes eventos estejam ligados. Pelo menos por enquanto. Este é um dos problemas que temos em termos de tentar ver a Bíblia como uma história. Ela não é um livro de histórias. O que está ali era para acontecer. Estudiosos e cientistas continuarão procurando pistas para explicar as pragas misteriosas em escavações arqueológicas e laboratórios. Enquanto outros continuarão procurando o significado das pragas nas páginas da Bíblia, como tem feito há séculos. Versão Marshmallow São Paulo.